Olá, tudo bem? Gostamos muito de ouvir palavras boas sobre nós e temos a tendência de ficar muito irritados, muito chateados com palavras duras. Porém, nem sempre as palavras boas elas nos ajudam, as duras nos salvam. A palavra que eu tenho para compartilhar hoje com você é o conto que nos leva à morte. Nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 18, verso 1 a 8. Eu vou ler bem rápido para vocês, diz assim: E procurou convencer Josafá a ir com ele atacar a cidade de Ramote Gileade. Ele perguntou a Josafá: Você vai comigo atacar Ramote Gileade? Josafá respondeu: Quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados. Mas, primeiro, vamos consultar a Deus, o Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram 400, e perguntou: Devemos atacar a cidade de Ramote Gileade ou não? Eles responderam: Ataque, pois o Senhor Deus lhe dará vitória. Mas Josafá perguntou: Não existe por aqui nenhum outro profeta para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Acabe respondeu: Existe outro que se chama Micaías. Mas eu tenho ódio dele porque ele profetiza para mim, nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Então Acabe mandou chamar um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Verso 16. Micaías respondeu: Vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus diz: Estes homens não têm chefe, que eles voltem para suas casas em paz. Então aqui o rei Acabe convocou Josafá para tomar uma cidade, para eles conquistar uma cidade. Então ele chamou para essa guerra, essa luta. E Josafá, ele temor a Deus, então primeiro ele queria consultar se realmente era do agrado de Deus, se era da vontade de Deus. E Josafá não, Josafá queria cumprir os desejos do seu coração, ele queria ir lá, ele queria vencer. E muitas vezes acontece na nossa vida. A gente tem planos, objetivos, desejos, e a gente fica muito chateado quando vem alguém e diz assim: olha, isso aqui não condiz com o que Deus quer. Não é a resposta de Deus, a resposta de Deus para isso aqui é não. Só que Josafá preferiu ouvir os 400 profetas que sempre falavam coisas boas, claro, para agradar ele, com medo dele, porque ele era o rei. E às vezes a gente tem pessoas assim ao nosso redor, colegas, amigos, que têm medo de dizer a verdade para nós, que querem nos agradar e estão sempre dizendo coisas boas, estão sempre dizendo aquilo que a gente quer ouvir. Não, você tem razão, é verdade. E é nessa situação, não, essa situação é você que estava certa, tá certo. E nem sempre é assim. Nós precisamos ter do nosso lado amigos verdadeiros, amigos que vão falar a verdade. Quando você está perto de cair no buraco, ele lhe fala a verdade, não aquele que vai cego junto com você e aí cai os dois no buraco. Tá? Isso não é amizade. Isso é um medo, aquele amigo que tem medo de perder sua amizade porque falou a verdade. E aí tem algum defeito nessa relação. Ou defeito seu, que vai ficar chateado se teu amigo te falar a verdade, ou defeito do próprio amigo que te bajula demais. E assim arma um laço tanto para você como para ele. E o que acontece no final dessa história? Josafá teimou, mesmo sabendo que a resposta de Deus é não, ele teimou e foi para a batalha, foi para a guerra. E é incrível como a morte dele foi tão boba por causa da desobediência dele. Porque ele mandou o rei Josafá disfarçado dele, e Josafá tinha tudo para morrer no seu lugar, porque ele estava vestido como ele. Mas veja o que diz lá no verso 33 e 34, o final dessa história. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que, por acaso, atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Ou seja, uma flecha perdida, meus amados, por uma brechinha da armadura dele. Por um acaso que um soldado tinha disparado uma flecha que não era nem para ele, a flecha acertou o rei Acabe. Então ele gritou para o condutor do carro: fui ferido. E no 34, enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, o rei Acabe segurou-se de pé no seu carro de guerra de frente para os sírios. Esse carro de guerra é carroça, tá? Não existia carro naquela época, não.
até a tarde. Ao pôr do sol ele morreu. Que triste, né? Poderia ter sido diferente se ele tivesse ouvido a voz do Senhor e obedecido. Isso serve para nós também. Nem sempre o que ouvimos é bom, é agradável, amados, mas você já parou para pensar que o seu plano, o seu projeto pode realmente não ser muito bom? Que o seu vício ele pode ser destruidor, que o seu caminho pode levar para a morte e que as suas atitudes elas podem ser prejudiciais e o seu caminho pode estar tortuoso. Tá bom? Então, sempre que você vê uma pregação, uma mensagem bíblica, um amigo que seja, que venha e fale uma verdade para você, não endureça o seu coração, como diz a palavra do Senhor. Quando ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como fizeram os seus antepassados. Todos aqueles que endureceram o coração para o Senhor não tiveram um final bom, um final feliz. Tá? A palavra de Deus, ela sempre serve para te orientar, para te salvar, para te livrar do mau caminho, do buraco que você vai cair, tá bom? Então, essa é a palavra de hoje. Aceite os nãos de Deus, consulte pessoas e peça conselho a pessoas que você sabe que não vão passar a mão na sua cabeça, vão lhe dizer a verdade, pessoas de confiança, tementes a Deus, tá bom? E é isso, fico com Deus e uma semana abençoada para todos.